eu não me lembro quando, mas o meu pai uma vez me falou: eu não entendo as suas técnicas, mas eu sei que elas funcionam. Então, eu volto a falar. Esse pai, que tem uma cultura da vida, que aprendeu tudo na vida, trocou um terreno na praia, que era um sonho dele, numa TV. Esse pai, que eu pergunto para todo mundo, morreu do quê? E falando sobre o seguro, que tem tantos entendidos, foi feito em 2009. Mas essa, vocês vão ter de pensar. Eu ponho só um denominador nesses 3 fatos, mas vocês vão ter de pensar, tá? Porque as pessoas falam da vida e da morte. Pra mim é simples, morreu, tá dormindo. Não tem esse papo de não estar desrespeitando ou respeitando. Ele foi bem claro em pouco que ele escreveu, em pouco que ele fez. Ele queria ser lembrado, como todo ser humano quer ser lembrado. Então, nada que eu estou falando sobre meu pai é um desrespeito. Se eu chegasse pro meu pai e falasse: pai, a mamãe precisa de vitamina D, provavelmente o meu pai ia falar: mas o que é isso? Eu ia falar que é sol. Meu pai ia chegar e ia falar assim: você tem visto a sua mãe? Eu falei: a última vez que eu fui lá, eu tive de pular o muro. Eles estão prendendo a sua mãe? O meu pai, que eu não respeito, né, que eu não considero, ia falar, perguntar pra mim: aonde ela dorme? Eu falei: no quarto dela. Mas não é o quarto da frente? Não, eles não deixam ela dormir no quarto dela. Essa pessoa tem o respeito tanto. Eu comprei essa casa. E essas pessoas que estão mortas, que não podem se defender, existem pessoas vivas, como quem fez o negócio da TV. Então tem pessoas vivas, podem responder isso. Não acho dificuldade nenhuma. Como seguro, tem tantos entendidos de seguro na família. Então não há dificuldade. Como para mim, contar as histórias que eu falei com a minha mãe, estou pondo uma bem simples, agora mesmo. E eu falei isso. Eu falei. Então, o desconhecimento da minha doença leva eu a crer o total desconhecimento da doença da minha mãe. E pela incompetência de que agora não aparecer ninguém realmente desses quatro que vão falar mal de mim para tomar conta da minha mãe, eu estou me colocando como a única pessoa capacitada para fazer isso. Tá? Eu não preciso dizer que além de eu ter ficado internado 22 meses, podemos considerar as 2 doenças que são me atribuídas de uma certa complexidade muito grande, porque o alcoolismo não é tratado até hoje nesse país, né? E o outro é perigosíssimo, porque pode se tornar fatal em países subdesenvolvidos. Então, eu que nem a síndrome de Balé do Moura. Então, eu comentei várias coisas com a minha mãe e fiz várias posições com a minha mãe. E ela foi bem clara e bem simples. Precisava cuidar de vocês. Precisava cuidar da casa. Então, a culpa, tanto atribuída a mim, é estranha, porque ela convivia com todos vocês, né? Então, é relativo, né? Porque realmente ela não foi atrás de mim para saber o que estava realmente acontecendo. E vocês até hoje não me mostram nenhum comentando sobre a minha possível morte. E eu posso comentar o que eu faria, que eu frequentava a sala, que eu frequentava a D. É estranho. E eu estava no abrigo. Não estava sendo colocado num cárcere privado, sem direito a nada, por 4 pessoas capacitadas. Essas 4 pessoas capacitadas realmente podem cometer erro com a minha mãe. Isso é bem simples. Existem aí 2 médicos, Ito e Vitor. A quantidade de remédios dados já foi uma prova errônea, porque eu consigo, realmente, conseguia, né? Hoje realmente não sei se conseguiria de novo, né? Pelo Seminaldo, Marcelo Seminaldo. Hoje não sei, mas e vocês nem quiseram ver e saber. Muito estranho, como havia marcado uma consulta com o neurologista da equipe do Seminaldo e tudo mais. Então, é como posso a qualquer momento marcar uma consulta com o neurologista que eu vou escolher. E provavelmente vocês não vão levar a mamãe, mas eu posso marcar. Até hoje, nesse atual momento, eu continuo sendo filho. Então, vocês não podem me tirar esse direito. E essa desculpa de se a mamãe fizesse, a mamãe fizesse, é só deixar eu cuidar dela, que daqui a menos tempo que vocês imaginam, ela pode ter alguma coisa falando da cabeça dela, do modo dela, do jeito dela. Hoje não há essa possibilidade, da forma que é tratada. Então, falar que eu não respeito a mamãe é realmente estranho, né? Estranho.
E precisamos falar de cuidar. Também é estranho. Porque realmente, quem teve não só a clínica, como morei com idosos, convivo até hoje com idosos, sou eu, que já sou idoso também, num país desenvolvido. Então, eu estou lembrando de meu pai. Prova disso, dessa história, não sei quanto mil pessoas já devem ter ouvido, e outras. Então não tem de respeito nenhum. Se tiver alguém que se manifeste num inventário, eles falaram o que eu sentia pelo meu pai. E falando de tratamento, a mamãe não precisa de palhaço. O Brasil não precisa de palhaço. Precisa de novas formas de viver. Precisa-se de qualidade de vida. Precisa de não gastar 1.700 em convênio, enquanto os outros não têm dinheiro para nada. Precisa tratar. Hoje, nesse atual momento, eu vejo a minha mãe como uma pessoa inútil. Uma pessoa que vocês estão tornando ela cada dia mais inútil. Porque ninguém, absolutamente ninguém, por tudo que eu já passei na vida, convence eu que eu mexendo com ela, eu cuidando dela, que ela não vai fazer algo. A colocação de jornal, que é do escolhido, né? Tem escolhido de cuidador. Jornal hoje em dia serve pra quê? Talvez para ter seres irracionais. É pra isso que serve o jornal. Pra merda, pra bosta. A internet, o celular, está transformando o mundo e vai mudar muito mais. Falando de celular, vamos lembrar 1986, que vocês esqueceram. Poucas pessoas poderiam modificar, poucas pessoas poderiam transformar, só quem teria acesso a computador. Devo dizer para vocês que eu trabalho com computador. Então, quem pode me desmentir que o Neno, 1992, colo. Então, esse papo que eu não falei pra mamãe, se eu começar a falar as coisas que eu conversava com a mamãe, como eu fiz agora há pouco, nesse último vídeo, vocês vão começar a se assustar. Porque quando eu falo que o papai, ele tinha uma cultura da época, e o papai era daqueles homens de atitude, de fazer as coisas, de falar. Então, eu não pediria muito conselho, não ia muito papo furado, lero. Agora minha mãe já é diferente. Então, no mínimo, ela comentou, ela falou com um de vocês. Talvez ela errou a meu respeito, não foi averiguar, saber o que era verdade ou mentira. Nome do meu livro, nome do meu canal, A Grande Mentira, uma história de recuperação. Porque hoje, se vocês entendessem de doença, nada manteria eu sóbrio. Por muito menos, até que a prova desse isolamento, agora o pessoal está recaindo, está bebendo, está usando. Eu, com toda essa pressão, que não é uma doença só, são duas, eu me mantenho sóbrio. Então, eu vou dizer o que o papai e a mamãe diriam. E a mamãe, se ela tivesse lúcida, ela teria de desmentir. No caso do Valdir, ele é um vagabundo. Ele é sustentado por duas mulheres, né? E vive às custas na casa da minha mãe. Se ele fosse um pingo de homem, ele já teria ido embora, pegado a viola que ele não sabe tocar e saído fora. É bem simples. Se não tem nenhum desses quatro, porque você até agora, com tanto papo, tanto lero, não largou o emprego para cuidar da mamãe. Você precisa do emprego. E eu garanto, estou pondo a minha cara para bater, e eu não tenho uma. São várias pessoas que estão loucas para saber o que ele vai fazer. Eu garanto que a mamãe teria um tratamento melhor. E qualquer negócio, qualquer coisa que eu fizesse, iria dar dinheiro. Por que eu faço isso? Eu não preciso contar muita história. Eu só vou contar a de 1985. Eu garanti pro meu pai que ele ia ter essa casa. Eu garanti que o sonho dele ia se realizar. Ele morreu dia 21 de dezembro. Ele já estava morto. Eu não precisava mais de batalhar por mais nada. Eu não precisava fazer mais nada. Eu poderia usar esse dinheiro que estava na minha mão para simplesmente falar: mãe, você tem a casa, mas eu quero a minha parte. Eu já fiz muito, eu quero a minha parte. Aí sim, ela teria todo o ódio do mundo. Mas não, duas dondocas, duas belezinhas que trabalham seguro, até agora não mostra o seguro da mamãe, não explica. Do a data, 2009. Eu tenho como provar, eu não preciso nem provar, que eu não devo, tá?
Eu não brinco nesse papo de dívida. Eu não peço dinheiro para pessoas boazinhas só, né? Falando de boazinhas, vocês queriam fazer uma reforma. Eu realmente, vocês puseram piso, pintaram. Eu não vejo muita diferença na casa da mamãe, entendeu? Tá totalmente contrária a não só a doença dela, como já a idade dela, entendeu? Uma casa realmente que precisaria mudar. Mas se eu assumir, não vai mudar nada, porque não continuarei nessa casa. Talvez, iria para aí, para morar. Tá? E como eu sei que pela sua capacidade, a do Valdir, vocês não têm como se virar, vocês tranquilamente poderiam continuar morando. Porque uma família decente estaria unido. E eu vou dar uma dica, que é a Nica, tá? A Nica, ela se bate, ela tem um apartamento, mas ela também não tem condição de ficar mais sozinha. Mesmo que ela não tenha condição de cuidar da mamãe, mas ela é uma pessoa que precisa de ser cuidada. E voltando à história de roupa cagada, de roupa suja, é só perguntar, eu já fiz isso. Eu já fiz isso. E aí termina na total incompetência dos 4. Não vou limpar a barra de nenhum. Sendo que um, pelo menos, faz a parte mais importante, que seria dinheiro. Mas não vou limpar a barra de ninguém. Não pode nem pensar em internação. Não tem como. Para esse tipo de doença não há necessidade. Tá? Se você tivesse capacidade, você passava no asilo. Não tem nada que eles fazem que a pessoa não pode fazer. Então, pensar em internação já mostra a total incompetência. E para terminar a história, que essa daí o papai ia gostar de saber. O que é o inventário? Para que serve o inventário? O inventário, feito por um grupo, é para ver a moral da pessoa, por isso o nome é inventário moral. E vai definir as nossas culpas, os nossos erros. Mas não entrando muito em detalhes. E você seguindo os passos. Existe um negócio mostrando a total ignorância da parte de vocês. Que não é somente se arrepender. Saber que tem aquele erro. Você tem que reparar. Você tem que reparar. E Deus já te perdoou. Você às vezes até se sente perdoado. Mas uma coisa também falava que não ia me dar dinheiro. A filosofia é essa. Você tem que reparar. O negócio para funcionar, você tem que reparar. Então é isso. Dizer mais do que? Vocês têm mais história? Eu tô falando que uma hora eu vou fazer uma live. Quem quiser falar mal, faz. Fizeram agora o Cubezona. Eu estou esperando entrar no Android. Eu posso fazer um Cubezona. E nessa zona, porque aí é zona. Você desrespeita a minha mãe, porque a única que deveria fazer parte dessa zona é você, não a minha mãe. Uma pessoa numa capacidade acima da média. Por mais que vocês estão reduzindo a força, a condição da minha mãe. Então, eu nessa bate-papo, conversa, poderão falar e perguntar. E eu também. Repito, são muitas pessoas. Tem médicos, tem terapeutas, tem startupeiros, startups, tem gente de todo tipo de coisas, né? Então é isso. Falei bastante. O suficiente não, porque hoje em dia as pessoas só ouvem em 5 minutos. Pessoas não têm tempo. Para um dependente químico e para um idoso. E se eu quisesse desfazer de memória de alguém, eu não ia falar de 2 agora, idosos. E que eu me lembre, e que ninguém prove ao contrário, eu invente. O meu avô Joaquim e o meu avô Zé. Podemos lembrar de uma bem interessante, minha avó Filomena. Que vocês duas, volto a repetir, que seria de maior, porque realmente a Nica não tinha condição. Eu e o Edmir estava conversando. Nem começando. Vocês duas queriam o quarto da minha avó Filomena. O quartinho dela. Com um armário, um guarda-roupa, né? Espelhado, pequeno espelhado. Vocês teriam o único quarto da casa. Devo dizer, dançaram. Porque ela deu o quarto para quem cuidava dela. Respeitando a memória do meu pai. E meu pai falou que seria a vontade dela. E respeitando meu pai, a vontade do meu pai é que minha mãe tenha uma vida decente. Eu não acho que essa vida é decente. Falei e disse. Tem telefone, tem WhatsApp, tem Instagram, tem Face. Falem, digam alguma coisa. Uma foto, um documento. Eu adoro poesia.